Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa da reunião pública da Associação Espírita Casa da Esperança. Hoje o tema que iremos trabalhar será em torno do livro espírita. Essa palestra especial está sendo dada como parte da programação da nossa Semana Allan Kardec, que é patrocinada pela Aliança Espírita de Umas. É uma realização conjunta de todas as nossas casas espíritas da cidade. Então, hoje nós falaremos sobre o tema especial, o livro espírita. Para que nós possamos iniciar, vamos então fazer algumas reflexões sobre a missão do livro espírita. Nós precisamos então nos recordar de uma data muito especial. Há 165 anos atrás, no dia 19 de abril de 1857, em Paris, na França, era então inaugurada a doutrina espírita, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nós precisamos recordar os esforços missionários do codificador, pois Allan Kardec nos legou um exemplo de fidelidade a Jesus, de amor à tarefa e de lucidez no trato com as informações oriundas dos Espíritos. Então, para que nós possamos entender um pouco mais sobre o contexto da publicação de O Livro dos Espíritos, passemos então a um vídeo. Paris, século XIX. Um pedagogo renomado descobre os fenômenos psíquicos. Veja como Allan Kardec codificou o Espiritismo. No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. No meio do século XIX, as pessoas se reuniam em festas sociais e durante as comemorações elas se encontravam em torno de uma mesa e faziam perguntas para as mesas. E as mesas, através de pancadas, respondiam sim, não, às vezes algumas até chegavam a levitar. E as pessoas passaram então a fazer perguntas com respostas um pouco mais longas e cada pancada correspondia a uma letra. E elas iam anotando as letras para ter a resposta completa. Apesar dessas perguntas serem bem frívolas, a coisas do cotidiano mesmo, sem muita importância, as respostas eram respostas inteligentes, tinham umas frases completas, bem formadas, e isso intrigou muito os cientistas da época. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem, Rivail elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo trouxe conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. A doutrina codificada por Kardec nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Os ensinamentos fundamentais do Espiritismo são: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus é o modelo e guia de conduta para a humanidade. Além do mundo corporal, há o mundo espiritual. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. É possível manter comunicação entre encarnados e desencarnados. O homem tem o livre-arbítrio para agir. A prática espírita é realizada sem nenhum culto ou ritual.
Ela deve ser gratuita e voltada ao auxílio ao próximo. A mediunidade, que é a comunicação dos espíritos com os homens, deve ser exercida dentro da moral cristã. O espiritismo respeita a todas as religiões e valoriza todos os esforços para a prática do bem e pela paz entre os povos. A mediunidade foi o veículo pelo qual Allan Kardec pôde pesquisar os fenômenos espirituais. Na reportagem que você vai ver agora, nós mostramos os médiuns que trabalharam com Kardec e o método usado pelo codificador do Espiritismo. 5 adolescentes francesas foram decisivas para o aparecimento da doutrina espírita. Elas foram os principais médiuns com que Allan Kardec trabalhou quando reuniu as informações dos espíritos superiores. As médiuns eram excelentes, mas Kardec não confiava em tudo o que diziam os espíritos. Ele elaborava perguntas, checava a informação e analisava tudo de acordo com a lógica, a razão, o bom senso e a universalidade do ensino dos espíritos. As primeiras a trabalhar com Kardec foram as irmãs Julie e Caroline Baudin. Elas obtiveram quase todas as respostas que estão no Livro dos Espíritos. As médiuns usavam uma cesta de bico, que era amarrada de modo firme a um lápis, com a ponta para fora e para baixo. O médium encostava o dedo na cesta e esta se colocava em movimento. Fazia o lápis percorrer o papel, traçando letras e desenhos de acordo com a vontade do espírito. As manifestações por intermédio das cestas eram, na realidade, formas primitivas de psicografia. Logo em seguida se percebeu que elas seriam substituídas pela mão do médium, oferecendo-se apenas o lápis para que o médium escrevesse. Nós devemos destacar também que Allan Kardec recorreu à família Baudin e, nessas condições, ele imprimiu um caráter de seriedade às reuniões que antigamente eram frívolas, né? Não havia assim um objetivo definido para essas reuniões. E nessas oportunidades também ele veio a conhecer a médium Ruth Jaffé, que ela, juntamente com a família Baudin, as irmãs Baudin, deixaram uma grande contribuição para a elaboração dos primeiros textos, né, que Allan Kardec aproveitou na elaboração do Livro dos Espíritos. As irmãs Baudin se casaram em 1858 e Kardec passou a trabalhar principalmente com Aline Carlotti e Hermance Dufault. Hermance conheceu Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Filha de um rico proprietário de terras em Fontainebleau, logo tornou-se uma das principais médiuns da sociedade de Paris. Aos 14 anos, Hermance publicou o livro mediúnico A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Seu espírito protetor era São Luís, que lhe ditou mensagens como esta. Aquele dentre vós que acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. A fé aliada à lógica, ao bom senso, à razão. Para estruturar uma proposta com essas características, um espírito nobre, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Conheça agora um pouco mais sobre Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Estudou na Suíça, falava vários idiomas e sua cultura universalista abrangia todos os ramos do conhecimento humano. Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o que é o Espiritismo. Desencarnou em março de 1869. Em 1890, seus amigos reuniram textos inéditos e anotações pessoais e publicaram o livro Obras Póstumas. Os espíritos
espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Muito bem. Então, nós vimos aí a importância da tarefa missionária de Allan Kardec, do esforço lúcido, perseverante, disciplinado de Allan Kardec na organização das ideias que, através da mediunidade, por meio da mediunidade, chegaram à terra dos ensinamentos dos espíritos para nós. Então, para que nós possamos continuar a nossa reflexão sobre esse tema tão importante, que é o livro espírita, nós vamos recorrer a um caso de Irmão X, no livro Irmãos Unidos. O caso se chama Livros. E Irmão X, como grande literato, né, Humberto de Campos, traz um panorama histórico para nós de como os livros foram importantes para o programa de progresso coletivo da humanidade. Que os livros auxiliaram no abandono do primitivismo, nos auxiliaram a vencer a fome, nos auxiliaram a aumentar a instrução dos homens, né? De propagar a justiça, né? Estabelecer novas ideias de organização social, né? De estabelecer o processo da difusão da tecnologia. Então, em todos os aspectos, o advento do livro, ele foi fundamental para o programa de evolução da humanidade. E aí, Irmão X avança neste processo, nos dizendo que, embora esses livros tenham trazido grandes contribuições para a humanidade, Jesus precisou vir em pessoa, se materializar entre nós, para nos trazer a diretriz segura e absoluta de como construir o reino de Deus em nós e de como nos aproximarmos da presença do Pai, seguindo seus passos, através dos exemplos morais que ele nos deixou explicitados pela pena dos apóstolos, dos evangelistas, nos evangelhos, né? Então, ainda assim, mesmo depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, nós, como humanidade, ainda encontramos maneiras de deturpar o ensinamento evangélico. Nós ainda encontramos maneiras de criarmos facções, grupos, seitas, círculos, como diz Irmão X aqui, né? Que continuaram alimentando a guerra entre os povos, né? Oriunda, então, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Do nosso egoísmo, muitas vezes em nome do próprio Jesus, né? E aí, surgem, então, os livros espíritas. Irmão X coloca para nós: surgiram então na Terra os livros da doutrina espírita, revivendo o pensamento libertador do Mestre Divino,
consolando e instruindo com a exaltação do amor puro e com a fé raciocinada, demonstrando a reencarnação por instituto imprescindível do progresso e ensinando que a alma, em qualquer posição, é responsável pelos próprios destinos. É a noção absoluta da responsabilidade pessoal e intransferível que nós temos sobre as nossas vidas. É a noção da responsabilidade que nós temos sobre as consequências dos nossos atos, pois essas consequências serão sentidas primeiramente e diretamente em nós. Uma outra noção importantíssima que a doutrina espírita, propagada pelos livros espíritas, nos traz é o Instituto da Reencarnação. Nós temos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem muito bonita que fala sobre as duas palavras do alfabeto divino. E aí a primeira delas é o amor, e a segunda é justamente a reencarnação, né? Que traz para nós a noção do absoluto, da absoluta justiça de Deus, nosso Pai, mas também da absoluta misericórdia com que o Criador nos conduz na estrada da evolução. Muito bem. Então, irmão X continua nos ensinando. E ele diz, como é fácil de observar, os livros nobres são, em todos os tempos, as forças renovadoras e educativas da humanidade. Os livros nobres, não só os livros espíritas, não só a Bíblia, mas nós veremos os livros nobres lá no processo educativo da Grécia, né? Nos pensadores dos povos antigos, no seio do povo árabe, nos ensinamentos preciosos do Corão, na Torá dos judeus, né? Nos filósofos judeus, tantos ensinamentos nobres que fazem parte do nosso programa de educação da humanidade. Mas, irmão X nos coloca, é imperioso reconhecer que sustentar hoje a expansão e a dignidade do livro espírita é iluminar o espírito humano em plenitude de felicidade e emancipação para sempre. Nós fazemos essa reflexão sobre a dignidade do livro espírita nos cursos da Casa Espírita no último sábado. Quando nós vemos que muitas das vezes nós encontramos em alguns livros espíritas informações que não condizem, não concordam doutrinariamente com as diretrizes estabelecidas pelas obras básicas, pelas obras concordantes e continuadoras da obra de Allan Kardec. Então, sustentar a dignidade do livro espírita significa estudar com disciplina e estudar com lucidez, comparando os ensinamentos, porque o Espiritismo ele nos traz uma condição de autonomia no processo de aprendizagem da doutrina. Nós temos os livros espíritas e podemos compulsar os livros espíritas em qualquer momento que nós desejarmos, sem necessitarmos que um sacerdote o faça por nós, ou que nós tenhamos a necessidade da permissão ou da tradução daquele conhecimento posto por esta ou aquela pessoa. Porém, Kardec e o próprio Jesus nos informa, não acrediteis em todos os espíritos. Então, se eu tenho um livro nas mãos, vou checar as informações daquele livro, se estão concordantes com a obra de André Luiz, com a obra de Allan Kardec, com a obra de Emmanuel, que são, juntamente com vários outros, né? As obras de Joana de Ângeles, de Manuel Flomeno de Miranda, psicografadas pela Dona Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama e tantos outros. Nós temos um repositório de informações seguras para guiar o nosso estudo e a nossa pesquisa em torno da revelação espírita. Não é assim? E, então, Jesus, em determinado momento, nos promete que enviaria outro Consolador, porque ele era também um Consolador,
Não é isso? Essa profecia está explicitada no Evangelho de João, capítulo 14. E então, Jesus nos envia o Consolador que se materializou entre nós por meio do advento do Espiritismo, né? Por meio do esforço missionário de Allan Kardec. Quando nós vamos fazer uma cronologia bem básica da vida de Kardec, nós vamos encontrar nos livros que Kardec, então, toma contato, dava conhecimento com o núcleo ali parisiense das mesas girantes, por intermédio de um amigo dele, muito sério, no ano de 1855. Ele, então, publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos já em 1857, ou seja, são apenas 2 anos de elaboração e de investigações para que viesse a lumen, então, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que continha pouco mais de 500 perguntas. E só então, no ano de 1861, ele publica a segunda e definitiva edição de O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas. Então, nós percebemos, por essa rápida análise temporal, que a encarnação, que os dias de Allan Kardec eram extremamente produtivos, pois ele não se dedicava apenas à compilação das mensagens espíritas. Kardec também dirigia um grupo espírita, que posteriormente ficaria conhecida como a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec também elaborava, fazia o seu laboratório desses ensinamentos por meio de uma tiragem mensal da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que iniciou sua publicação em 1857, até a data do seu desencarne, e depois foi continuada pelos seus amigos espíritas. Detalhe, Kardec desencarna no dia 31 de março de 1869, e o número da Revista Espírita do mês de abril já estava pronto. Então, nós percebemos que os dias, as horas, os minutos do codificador eram muito produtivos, pois a sua encarnação foi profícua de frutos bons, não é assim? Então, lá no Reformador de 1869, Irmão X dita uma mensagem que diz: os elevados colaboradores do embaixador sublime examinaram o assunto por muitos e muitos anos, e depois de longas marchas e contramarchas, assentaram entre si que o monumento capaz de conservar as lições do Divino Mestre, ao dispor de todas as criaturas e ao alcance de todas as inteligências, era precisamente o livro, o único instrumento apto a preservar os tesouros do espírito acima dos séculos na moradia dos homens. Então, o livro espírita, ele é responsável por difundir as ideias espiritistas com o mesmo frescor que elas tinham quando da publicação das primeiras edições, pois a ideia permaneceu preservada. Imaginem vocês, se não existissem os livros espíritas, se toda a comunicação do pensamento espírita se desse como na Idade Antiga, na Idade Média, por meio da tradição falada. Imagina como esses ensinamentos chegariam até nós, passando por diversas culturas, por diversas interpretações, por diversos tempos, momentos históricos. Seguramente, esta mensagem não chegaria até nós com a mesma robustez e com a mesma fidelidade que nós temos por meio dos livros espíritas. Então, o livro foi, de todos os tempos, o instrumento escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo para a difusão da sua mensagem no seio dos mais diversos povos, das mais diversas línguas e culturas, preservando os princípios básicos do conhecimento espírita. Isso é muito importante, meus amigos. Quando nós temos um livro nas mãos, nós temos um tesouro.
Porque, por exemplo, quando nós pegamos esse livrinho simples, que é O Consolador de Emmanuel, nós estamos dialogando diretamente com o pensamento desse espírito tão elevado, que tem tanto a nos ensinar. Então, quando eu leio um livro de André Luiz, é como se nós estivéssemos assistindo uma aula de Aulus, de Aniceto, de Clarencio, de Flacos, de tantos outros instrutores espirituais que André Luiz veio nos trazer por meio dos seus livros. Então, meus amigos, muitas vezes nós somos induzidos a erro pensando que já sabemos muito sobre o Espiritismo. Porém, com toda certeza, nenhum de nós foi capaz de ler todos os livros que a doutrina espírita caridosamente coloca à nossa disposição. Quando nós tivermos lido toda a obra de Chico Xavier, toda a obra de Joana de Ângeles, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, os livros psicografados por Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama e tantos outros, pode ser que nós possamos iniciar, começar a pensar e ampliar os nossos horizontes. Mas, com certeza, até lá, a nossa noção de conhecimento será muito mais humilde, porque nós perceberemos o quanto ainda nos falta aprender, pois por mais que nós estudemos, nós enxergaremos a infinitude da nossa ignorância. Então, Meimei, no livro Pai Nosso, nos ensina. É pelo livro que recebemos o ensinamento e a orientação, o reajuste mental e a renovação interior. Então, nós temos nas nossas casas espíritas as tarefas vinculadas ao livro, na campanha de esclarecimento Chico Xavier, do Clube do Livro Espírita, no programa da livraria, né? Nos cursos doutrinários, que as nossas casas têm profunda vinculação com os livros, nós sempre temos cursos vinculados aos livros espíritas, que trazem a diretriz segura para o nosso aprendizado. E então, Dr. Bezerra conclui o raciocínio desta aula, dizendo: eis o livro espírita, eis a luz dos céus à disposição do homem, eis o coração do Mestre Divino palpitando no seio do mundo. Que o Senhor seja louvado. Então, meus amigos, o nosso convite singelo é para que nós aproveitemos mais os livros espíritas à nossa disposição. E gostaríamos de convidar a todos para participarem conosco dos cursos doutrinários da Casa da Esperança, que acontecem todos os sábados às 18 horas, sempre iniciando um curso novo a cada semestre. Então, sempre, todos os semestres, nós estamos recebendo companheiros novos que vêm, então, estudar conosco. São todos muito bem-vindos e nós aguardamos a todos para estudarem conosco no nosso próximo semestre, que se iniciará no segundo sábado do mês de agosto. Certo? Então, meus amigos, agradecemos a participação de todos e peçamos a Jesus que nos mantenha vinculados ao seu pensamento luminoso e perseverantes no estudo e na prática do bem. Graças a Deus, que assim seja.
nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada